Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui para analisar a vitória do Botafogo em cima do América Mineiro, 2-1 lá em Minas Gerais e finalmente expurgando essa sequência de resultados ruins atuando em Minas Gerais, né? Pois tinha empatado contra o Cruzeiro, e empatado e perdido para o Atlético Mineiro. E além disso, né, vencendo um adversário que normalmente é uma pedra no nosso sapato. O América Mineiro em 2022 teve 4 jogos contra o Botafogo, em nenhum o Botafogo conseguiu sair vitorioso, mas em 2023 isso mudou completamente. O Botafogo vence no Newton Santos e também consegue vencer fora dos seus domínios. E hoje eu vou analisar para vocês taticamente essa partida, mostrar que tem pontos positivos, é claro, para a gente falar desse jogo, pontos negativos também. No início, que ainda é muito cedo do Lúcio Flávio, mas dá para a gente já afirmar algumas coisas assim que ele quer trazer de novo para esse Botafogo. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Fogostat, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like no vídeo. Assim o YouTube vai entender que você está curtindo o meu conteúdo, ainda mais nessa volta, né, que eu estou bastante tempo sem postar, inclusive peço desculpas, né, porque eu estava ocupado com outros projetos, mas o meu interesse agora, claro, é voltar a postar novamente, a analisar essa sequência do Botafogo até garantir o seu título brasileiro. Então é isso, gente. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, começando com a nossa análise, eu acho que não tem como negar que o Botafogo estava bem na partida até marcar o seu primeiro gol, né? Estava marcando bem alto, inclusive para a galera que não aguentava mais ver o Botafogo fazendo pressão alta. 2 jogos seguidos do Lúcio Flávio. Começando dessa maneira, contra o Fluminense ele marca no bloco alto, né? Contra o América fica mais alto ainda, com os zagueiros quase pisando na linha do meio de campo. E ele mesmo, né, depois do jogo contra o Fluminense, ele diz que é uma estratégia para que o time marque o gol da maneira mais rápida possível e já condicione o jogo positivamente. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo marca antes dos 25 minutos contra o América Mineiro e contra o Fluminense também. Então, foi uma escolha que surtiu um resultado positivo. O problema foi o que passou a acontecer para o Botafogo após o gol marcado e após também o atendimento médico que demorou bastante do Danilo Avelar. A partir disso, o Botafogo começou a se desestruturar na partida, o América passou a tomar conta e aquela pressão alta que a gente fazia, ela acaba não voltando a acontecer, né? E quando se propõe a acontecer, não tinha essa eficácia. Então, como que o Botafogo entrou estruturado nessa partida? Fazia aquela pressão no 4-4-2, com o Eduardo e o Tiquinho bem próximos, em que ambos já estavam participando ali naquela pressão já no tiro de meta. E quando tinha a bola, dava bastante liberdade para esses jogadores, porque a intenção do América Mineiro era trazer uma densidade, né, para sua última linha defensiva. A intenção era justamente fazer com que essa bola não chegasse com facilidade no Tiquinho ou no Eduardo. Só que o que dificultou o América foi que esses dois jogadores mudaram muito de posição durante a partida, tiveram muita liberdade para se movimentar pelo campo. Ora o Eduardo aparecer pela direita, pela esquerda, pelo meio, mais à frente, o Tiquinho fazendo exatamente a mesma coisa. Então, em alguns momentos, o Botafogo tinha até uma superioridade numérica no jogo, né? O Benítez não era um jogador que auxiliava tanto na fase defensiva. Então, em alguns momentos, a gente tinha quase 4 meio-campistas no jogo, com o Tiquinho Soares, com o Eduardo, Marlon Freitas e Gabriel Pires. E o interesse também do Botafogo era de alguns momentos conseguir esse 1 contra 1 dos nossos pontas com os alas, né? Por mais que o América Mineiro tenha entrado nesse esquema de 3 zagueiros mais 2 alas, virava uma linha de 5, uma linha de 3 na construção, era uma equipe que ia tentar fazer com que o Botafogo tivesse dificuldade de criar com suas pontas. Mas não foi o que aconteceu até a gente conseguir marcar o nosso gol. Antes do Botafogo abrir o placar, já tínhamos criado uma grande oportunidade com o Vitor Sá, aproveitando um espaço que eu já tinha citado até no grupo VIP, que é um espaço que o América Mineiro gera de maneira crônica, basicamente, né? Que por mais que ele jogue com 3 zagueiros, esse espaço nas costas do lateral aparece com frequência e com frequência ele é atacado. Contra o Fortaleza, eu mostrei que essas tabelas em progressão foram feitas e geraram gols. Contra o Botafogo aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Mas acabou não gerando o gol, que foi aquela oportunidade perdida pelo Vitor Sá. Então, as oportunidades foram geradas, as vantagens também, pelo Botafogo no início do jogo, e conseguimos abrir o placar gerando também esse 1 contra 1 que eu falei para vocês, né? Do Júnior Santos partindo para cima, consegue a finalização. Claro, tem aquela questão da sorte também. Só que o que passa a acontecer depois de marcar o seu primeiro gol, o Botafogo abdica, né, dessa estratégia. Claro, por treinamento também, porque o Botafogo não ia pressionar alto o jogo inteiro, assim como foi contra o Fluminense.
Só que qual foi a grande diferença desse jogo no Maracanã para o jogo lá em Minas Gerais? Contra o Fluminense, o Botafogo soube se estruturar defensivamente, soube negar espaços ao adversário quando ele entrava no seu campo de defesa. Contra o América Mineiro, essa dificuldade já foi bem maior, né? Tanto o Marlon Freitas quanto o Gabriel Pires estavam com dificuldade de fazerem coberturas defensivas. As suas costas muitas vezes estavam sendo exploradas naquele jogo direto do América Mineiro. Então tem uns 2 ou 3 lances que o América busca esse lançamento nas costas dos volantes, algum atacante consegue desviar e aparece aquele espaço nas costas do Adrielson ou do Cuesta, né? E acabou gerando oportunidades ali para a equipe mandante. E como que acontece o primeiro gol do América Mineiro? Surge no momento de dificuldade na hora de combater, tanto do Marlon Freitas quanto do Gabriel Pires, mas também no erro muito grande do Eduardo no início do lance, né? O Eduardo perde uma bola que, em tese, a intenção do Eduardo estar ali é justamente evitar essa perda de posse, não gerar, né, essa perda. Então, foi exatamente o que aconteceu. O Eduardo perde a bola, o Botafogo tem que voltar correndo para trás muitos metros no campo, e o Marlon Freitas acaba perdendo 2 combates ali muito próximo da nossa grande área, e a precipitação do Vitor Cuesta para mim também foi crucial no lance. O Cuesta sobe se precipitando, tenta um carrinho, não consegue achar o Benítez, e aí ele deixa o Adrielson completamente exposto naquela situação de tabela. O Benítez vai muito bem no lance, consegue fazer a tabela e empata o jogo. Então, até o final do primeiro tempo, essas vantagens o América Mineiro conseguiu trazer com uma certa facilidade, o Botafogo demonstrando essa dificuldade de entrar no jogo de novo. Só que as coisas mudam um pouquinho no intervalo, né? O Botafogo passa a gerar menos oportunidades de novo, mas a dificuldade na criação ainda se mostra. Até que no lance de muita felicidade do Adrielson, ele consegue fazer o desarme que já vira uma assistência para uma jogada individual do Júnior Santos. E aí ele consegue fazer aquela finalização que todo mundo cobrava dele desde o início do campeonato, que era aquela chapada de esquerda de fora da área. Com muita confiança ele consegue fazer. E aliás, essa palavra confiança que eu acho que é a grande palavra para o Lúcio Flávio nessa chegada dele como técnico, de fato, no Botafogo, né? Que é conseguir trazer confiança de volta para alguns jogadores que foram fundamentais. E quando a gente fala de um Botafogo que no primeiro turno foi muito bem contra os adversários, conseguiu criar, conseguiu ter resultados improváveis, até de certa forma, muito ligado também a essa boa fase do Júnior Santos. Então, recuperar esse jogador é de extrema importância e ele mostrou isso contra o Fluminense e contra o América Mineiro, somando aí 3 gols e uma assistência nessas 2 partidas, algo espetacular. Então, até esse momento do segundo gol, o Botafogo no segundo tempo ali não estava gerando oportunidades para o América Mineiro, o América ainda estava com essa dificuldade, só que aí depois do gol ele já troca os 2 alas, ele tira o Matheus Henrique, tira o Nicolas também, o Bustos, e aí ele coloca 2 alas diferentes, o Rodriguinho e o Marlon Lopes, para ter justamente esse ataque ao corredor lateral do Botafogo de maneira mais intensa. Após isso, o Botafogo passa a sofrer mais, né? Não com tanto volume como estava oferecendo ali na reta final da primeira etapa, na minha visão. Isso só piora lá nos minutos finais do jogo. Mas o Botafogo tinha uns certos apagões, né? Eu acho que o Adrielson, pela viagem, ele teve essa dificuldade de acertar o tempo de bola em alguns momentos. Acho que o Cuesta acabou acompanhando essa atuação, o Cuesta também não foi bem no jogo. E aí algumas alterações passaram a ser feitas. Inicialmente ele troca peças por peças, né? O Adrielson sai, entra o Felipe Sampaio. O Gabriel Pires sai, entra o Danilo Barbosa, e o Vitor Sá sai também para a entrada do Luiz Henrique. Só que as coisas acabam não acontecendo da melhor maneira possível, o Botafogo continua sendo exposto ali pelo corredor lateral, com essa troca, né, dos 2 alas ali do América Mineiro. E aí o Lúcio Flávio pensa numa alteração de esquema mais para a reta final da partida, colocando o Bastos em campo, né, no lugar do Júnior Santos, e também colocando o Diego Costa no lugar do Tiquinho Soares, que já estava bem cansado. Então, qual era a intenção dele com essa mudança de esquema? Era fazer um esquema de 3 zagueiros, onde o Bastos, pelo lado esquerdo, conseguisse fortalecer esse corredor ali junto do Hugo. Só que acaba tendo um desajuste ali, eles têm uma dificuldade de se entender, e se eu não me engano o Lúcio Flávio até chama tanto o Bastos quanto o Hugo para fazer essa correção de posicionamento, porque aquela exposição ali não ia ser nada benéfica para o Botafogo e de fato não foi, né? O América conseguiu criar algumas oportunidades a partir disso. E qual era o interesse com essa formação? Além de gerar pouco espaço ali pelo corredor lateral,
fazer também com que no ataque a gente tivesse um trio, com o Luiz Henrique, com o Eduardo e Diego Costa. Então, era uma espécie de 3-4-3, que às vezes variava para um 3-5-2, mas sempre tentando buscar Diego Costa, Eduardo e Luiz Henrique mais à frente. E no meio de campo ficava o Danilo Barbosa um pouco mais pelo lado esquerdo, o Marlon Freitas indo para o lado direito. E o interesse também dele era que o de Plácido ficasse um pouco mais recuado, não avançasse tanto assim. Então, por isso que ele coloca o Luiz Henrique, depois da saída do Júnior Santos, pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Porque pelo lado esquerdo, o Hugo ficaria o responsável por atacar esse corredor. E é até assim que o Botafogo consegue criar uma oportunidade, né, naquela bicicleta do Eduardo, que, por sinal, foi a única oportunidade que o Botafogo criou até o final da partida, em que o Hugo faz um cruzamento rasteiro, onde ninguém chega para finalizar, mas pelo outro lado, o de Plácido até acaba subindo, faz um bom cruzamento, e o Eduardo finaliza para fora. Mas acabou sendo uma oportunidade criada ali de uma maneira que ele gostaria que fosse criada. Então a equipe acaba se retraindo um pouco mais, né? Fica desajustada, mas para tentar explorar um pouco mais esses contra-ataques que acabaram não acontecendo com frequência. A gente teve muita dificuldade de conectar esses ataques, então muitas vezes era o Botafogo rifando bola e o América Mineiro conseguindo recuperar novamente. Fato é, o Botafogo teve muita dificuldade de se defender nesse jogo, e isso é a grande diferença para a partida contra o Fluminense. Contra o Fluminense, ele chega a colocar o Hugo e o Marçal juntos no mesmo corredor para fortificar esse lado. E gera um resultado positivo. Com a mudança de esquema também, acaba gerando resultado positivo. O Fluminense não consegue criar tantas oportunidades assim. E o Botafogo termina a partida de uma maneira até tranquila. E contra o América Mineiro foi uma dinâmica totalmente diferente, né? Por mais que o América não tenha criado oportunidades tão claras como criou na reta final do primeiro tempo, mesmo assim cedemos chances, cedemos algumas oportunidades que poderíamos ter evitado, jogando numa rotação um pouquinho mais acima, na minha visão. Mas o fato é esse. Não dá pra gente pegar essa partida contra o América Mineiro, jogar no lixo e falar que nada do que a gente produziu ele serve. Pelo contrário, no primeiro tempo tem boas dinâmicas que o Botafogo pode trazer para si, né, para essa reta final do campeonato, mas também olhar de uma maneira crítica para essa reta final do jogo, para a gente entender o que não pode ser repetido. Essa falta de compactação defensiva e dificuldade também de fazer as coberturas. Então, ponto positivo, né, para o Botafogo conseguir construir o seu resultado a partir da eficácia, mas um ponto negativo também para o Botafogo se defender melhor fora de casa, né? Porque a gente sabe que por mais que o Botafogo muitas vezes fora de casa no campeonato tenha participado desse tipo de dinâmica, onde sofreu muito e conseguiu fazer seus gols nas poucas oportunidades, nem sempre a eficácia estará do nosso lado, né? Por mais que a gente tenha Tiquinho Soares e Lucas Perry, a gente sabe que em algum momento essa bola pode entrar, em algum momento um chute do Júnior Santos desviado também não vai entrar. Então, é importante a gente analisar o contexto geral da partida e entender que tem pontos positivos e negativos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Estou voltando aos pouquinhos, espero fazer análise de todos os jogos até a reta final, até a gente se sagrar campeão. E se você gostou, cara, deixa o like no vídeo, por favor. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E, aliás, se você quer receber materiais exclusivos, gráficos também do Fogostat, de maneira antecipada, se inscreva no nosso grupo VIP do Telegram. O link está aqui na descrição. E assim você apoia o canal a continuar produzindo e também vai receber análises exclusivas. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e até a próxima.